Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba para falarmos novamente do nosso São Paulo Futebol Clube e essa debandada que vai ter. O São Paulo vai passar por mais uma reformulação e isso aí são favas contadas. Vocês querem ver? Eu vou falar sobre os jogadores que estão para ir embora do São Paulo e quais são os nortes, quais são as novidades que o São Paulo tem, não é verdade? Tem jogador voltando também, tem a situação do técnico Hernan Crespo que ficou bastante interessante de discutir, pelo menos. Tem muita coisa para falarmos aqui hoje. Tem também São Paulo e Fortaleza, da hora, muito bacana. Venham comigo, deixa aquele likeaço para dar aquela moral no vídeo, se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e compartilhe esse vídeo no botãozinho compartilhar aí embaixo que você me ajuda bastante, nem tem ideia do quanto. Fechou? Quero lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, uma casa de bookmaker. Olha o tamanho, só o tamanho só. Ela é parceira de Liverpool e Barcelona e assim por diante. Então é assim, é gigantesca, é uma casa maravilhosa onde você dá os seus palpites de futebol e você acertando, você ganha aquela renda extra tão maravilhosa, tão abençoada. Então você vai agora num comentário fixado ali, o primeiro comentário fixado, onde eu deixo lá o código Juba. Eu deixo o link de acesso à plataforma e também o código Juba. Com o código Juba você tem desconto de boas-vindas. Ou seja, se você fizer o seu primeiro depósito, qualquer valor que seja, ele é dobrado pela 1xBet. É isso aí mesmo, 1xBet dobra o valor, sendo ele depositou 100 vira 200, 200 vira 400, 500 vira 1000 para você usar de crédito ali dentro do site. Beleza? Então, só para você se antenar aí, só para você se antenar. Chegou o fim de semana, sabadão, primeiramente um ótimo sábado a todos. Hoje tem Goiás, Atlético Goianiense, tem Curitiba e Avaí, Fluminense, Palmeiras, Ceará, Atlético Paranaense, só hoje. No domingo tem São Paulo e Fortaleza, o Clássico Mineiro, América Mineiro e o Atlético Mineiro, Clássico Carioca, Botafogo Fluminense, Botafogo e Flamengo. Tem o Cuiabá e Santos, Juventude e Internacional, Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino, um clássico aqui de São Paulo. Então assim, tá recheado, não tá? Vai na 1xBet agora que você vai gostar e muito, beleza? Então, vai na 1xBet, tamo junto. Meus amigos, eu tô falando aqui em reformulação, tá? O São Paulo ele tem jogadores assim que estão para ir embora do São Paulo a qualquer momento. Primeiro, antes de falar desses jogadores, o São Paulo teve Hernan Crespo declarando amor ao São Paulo ali. Falei sobre isso no último vídeo. Vi que teve muita gente ali que concordou, gostou muito da ideia do Crespo. Eu não cheguei aqui e falei assim, ó, São Paulo tem que demitir o Ceni e trazer o Crespo. Não, o que eu disse foi, o Crespo declarou amor ao São Paulo no momento em que o São Paulo pode sim ter uma troca de técnico. Se o Rogério Ceni, por exemplo, não ganha a Sul-Americana, eu duvido que permaneça no São Paulo, porque o que o Rogério Ceni fez foi entrar numa situação tipo, quem manda aqui sou eu, quem conhece futebol sou eu tenho as minhas convicções e não interessa a opinião de mais ninguém. Como por exemplo a insistência em alguns jogadores como Igor Gomes, que ninguém entende, não vou entrar muito no assunto, mas ninguém entende a permanência de Igor Gomes num time que contratou o Colorado a pedido do Rogério Ceni, um time que contratou o André Anderson a pedido do Rogério Ceni, um time que trouxe esse ano o Patrick. Não sei se a pedido do Ceni, mas um cara que chegou. Então você tem assim 500 nomes para compor um time onde o Rogério Ceni ele chega e ele não tá nem aí pra opinião de ninguém, essa que é a verdade. Quem conhece futebol é ele e ele tá levando isso muito à frente, né? Quem conhece futebol é ele. Não interessa a tua opinião, aqueles torcedores, aqueles que são 50 mil que foram vaiar o Igor Gomes no campo, não vai o cara, né? Pra vaiar. Como assim pedir Luciano? Como assim? Não estão vendo que o Patrick tá bem? Sabe, coisas que saem da cabeça do Rogério Ceni. Claro que não era pra tirar o Patrick, mas ele não considera, nem pensa nunca em pôr um Patrick no lugar do Igor Gomes, do Nestor. Ele nunca pensou isso. Jamais. Quem é Patrick para jogar no lugar do tão maravilhoso Igor Gomes? O Rogério ter levado o time do São Paulo dessa maneira. Chegou bem na Copa do Brasil até a semifinal. É um número expressivo, apesar da pataquada que foi contra o Flamengo. Muitos dizem que jogou bem, eu discordo completamente. O Flamengo abaixou os blocos, abaixou as linhas, porque o São Paulo tomou um gol em 10 minutos, né, de falha de marcação do São Paulo. O Flamengo foi usar contra-ataque. Claro que quando você usa contra-ataque, pega um mano a mano, todo mundo fica bom. O Caleri é bom no mano a mano, o Luciano é bom no mano a mano. Os caras pegaram o São Paulo no mano a mano e fizeram 3, não fizeram 4 porque o Gabigol tava com a pontaria ruim, mas era pra ter sido 4-1 e eu tô ouvindo gente que fala que foi bom. Discordo completamente, foi horroroso contra o Flamengo. E o Rogério Ceni tem muita culpa nisso aí, ele tá levando esse time da maneira que ele quer. Quando der errado, se der errado, se perde uma Sul-Americana
que tem times assim, na boa, pífios para jogar contra o São Paulo, de história praticamente zero. É um Del Valle, é um Melgar, é um Atlético Goianiense, sabe? O Atlético Goianiense, todo o respeito do mundo, qual que é a história do Atlético Goianiense? Qual que é a história? Então tem obrigação sim de ganhar. Se não ganhar e ele for demitido, novamente, não estou aqui pedindo a demissão. Eu sei que tem gente que fica bravo que eu fico em cima do muro. Não estou pedindo a demissão do Rogério Ceni. Se fosse o técnico chamado Josézinho da Silva, e fosse o Rogério Ceni, eu estaria pedindo a demissão sim. Que eu acho que tá horroroso, tá? Agora, como chama Rogério Ceni, eu fico totalmente preso nisso, é difícil demais pra mim, mas acho que se ele for demitido vai ser justo, se ele perder a Sul-Americana. Acho que é justo, acho que chegou no limite e com convicções que eu não concordo em nada. Eu não posso vir aqui defender um trabalho que eu não concordo em nada e defendendo esse trabalho simplesmente por ser o Rogério. Eu não posso defender, não defendo, não defenderei. E aí o Crespo entrou na pauta, Sampaoli entrou na pauta, porque está desempregado e morando aqui no Brasil, esperando talvez por uma proposta, e o outro, o Crespo, porque declara amor ao São Paulo sempre que possível, e muita gente gostaria sim de seu retorno. Vamos agora finalmente à debandada ali dos jogadores e quem voltou. Bom, galera, o negócio é o seguinte então, teve uma proposta, vai ter a proposta oficial nos próximos dias para Pablo Maia e teve também uma para Lisiero. Pablo Maia iria para o futebol inglês, se o São Paulo aceitar a proposta, e o Lisiero vai para o futebol italiano, se o São Paulo aceitar a proposta. Quem lembra lá atrás, o Lisiero, ele era já pretendido pelo futebol italiano desde sempre. Agora ele piorou muito tecnicamente, não virou aquele jogador que o próprio Lisiero esperava, o torcedor São Paulino esperava, acabou virando moeda de troca, empréstimo e tal, e agora voltando pode ser que vá pro futebol italiano, numa liga muito abaixo, né, sabe, uma liga que não tem nada nenhum, não vai disputar com o Roma, com o Inter de Milão, não vai, mas é um cara que vai para lá para poder jogar. Então se o São Paulo conseguir a venda de Lisiero, conseguir a venda de Pablo Maia, existe também uma possibilidade, agora ainda sem proposta, para Rodrigo Nestor sair do São Paulo. Então o São Paulo venderia 3. O São Paulo conta ainda só para Caixa agora, o Antony teve uma recusa do Ajax, nova recusa, e o Manchester United quer levar o Antony a qualquer custo. Então deve aparecer uma proposta mais pesada ainda, e logo o Antony deve sair do Ajax e o São Paulo faturaria uma bolada. Dito isso, Igor Gomes não renovou seu contrato ainda com o São Paulo, deve ir embora. Andrés Colorado, que o Rogério pediu e não usa, deve ir embora, não usa, tá? O Gabriel Neves, para bom entendedor, meia palavra basta, para bom entendedor, qualquer olhar ali no São Paulo vê que Gabriel Neves aparentemente não agrada Rogério Ceni, não importa o quanto jogue bem contra Palmeiras, logo contra o América Mineiro ele já vira banco numa Copa do Brasil, por exemplo. Então é um cara que no Santos, contra o Santos, jogou já como reserva, porque era o time reserva, errou alguns passes e saiu no intervalo, teve uma pancada, mas saiu no intervalo. O Rogério falou que errou passes. Então Gabriel Neves deve ir embora do São Paulo. Você pode contar aí também com o Éder indo embora, você pode contar com o Rafinha indo embora, pode contar com o zagueiro Luizão indo embora, e fica incógnita pro Miranda. Esse talvez renove, mas você percebe que tem muito cara, muito nome que pode ir embora. Então o São Paulo, que agora aparentemente montou um time, ele tem novamente uma necessidade de ter um goleiro, e ele tem novamente uma necessidade de ter um zagueiro, uma necessidade de ter um lateral direito reserva, sabe? O time tá se montando aos poucos, mas ele tá montando muito pro ano de 2023 mesmo, porque para esse ano aqui o São Paulo montou e o Rogério não usou. Vide Nicão, cara cascudo que ganhou a Copa do Brasil em cima de Flamengo, jogando pelo Atlético. O São Paulo foi e comprou esse cara para mudar de patamar, para ser esse São Paulo cascudo, para trazer a experiência e os gols em final do Nicão pro São Paulo. O Rogério Ceni novamente não usa o cara, não entrou contra o Flamengo em momento algum. O São Paulo não tinha ataque contra o Flamengo, não tinha atacante. Quando ele coloca o Luciano, ele coloca ali a revelia, sem a vontade dele, né? Não conversou com o Luciano na entrada do campo, pelo menos eu não vi. Eu vi o Charlie Rembert conversando com o Luciano, mostrando a pranchetinha genial de como o Luciano fazer o gol no Flamengo, mas o Rogério Ceni não vi conversar com o Luciano. Eu vi o Rogério Ceni abraçar o Wellington, conversar com o Wellington, ficar explicando exaustivamente, mas com o Luciano sequer vi conversar. Então ele não queria colocar o Luciano também contra o Flamengo, foi obrigado a colocar, mas não dá pra saber. Se o Rogério Ceni ficar no São Paulo, agora vai. Para encerrar o vídeo com chave de M,
Não é chave de ouro, é o oposto de ouro. Chave de M. Não vou falar mais, chave péssima, ruim mesmo. Para encerrar esse vídeo nosso aqui. Você acha que o Nicão tá contente com o Rogério Ceni? Você acredita que o Luciano está feliz com o Rogério Ceni? Você acha que o Patrick tá tranquilo ali com o Rogério Ceni? Ou o Patrick ou o Luciano. Vocês acreditam que o André Anderson está contente com o Rogério Ceni, ou o Colorado, ou o Gabriel Neves? Então o São Paulo ficando com o Rogério Ceni para 2023, ou ele tem alguns jogadores bem descontentes nesse elenco aí, nesse plantel, ou ele não terá esses caras vão procurar outro clube para jogar, não sei como serão as negociações, mas no São Paulo duvido que fiquem. Me digam o que vocês acham, o vídeo hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, apesar de notícias não tão boas. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!